Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com grande emoção, com grande alegria que estou aqui na noite de hoje para falar sobre Jesus. Falar do Evangelho de João, porque no Evangelho de João é que vem falando sobre a oração do horto. Então, eu me coloquei a estudar o Evangelho de João, porque nós temos os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, mas João, em especial, ele fala como se ele estivesse falando de um amigo, porque Jesus era o amigo dele. E ele era o discípulo amado de Jesus. Então, quando ele vem falando sobre Jesus, a gente nota que ele tem muita intimidade para falar do nosso mestre. E é com esse carinho, com essa intimidade que João vem passando para nós no seu evangelho, que a gente vai falar na noite de hoje. Então, começando aqui no capítulo 2, é muito interessante, porque daí João vem narrando sobre as bodas de Caná, na Galileia, onde Maria foi convidada, Jesus também e os discípulos. Porque era uma boda que, com certeza, Maria era a figura principal, figura principal não, mas era a convidada principal. Daí ela leva Jesus, leva os discípulos, leva os outros irmãos de Jesus também para aquela boda. Só que, chegando lá, como todos vocês sabem, acabou o vinho. O que Maria faz? Ela vai lá e fala assim: Jesus, acabou o vinho, dá um jeito agora. Daí ele vira para ela e fala assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria não quis nem saber. Ela virou para os serviçais e falou assim: olha, tudo que ele falar para vocês, Jesus, vocês façam que vai dar certo. E daí Jesus pegou, tinha assim vários vasilhas, né, que era para colocar água, tudo. Jesus falou: enche essas vasilhas de água. E ali aquelas vasilhas foram cheias de água e essa água se transformou em vinho. E quando foi servido aquele senhor que estava comandando aquela festa, ele falou assim: mas como pode? O vinho melhor você deixou por último, sendo que todo mundo fazia o quê? Colocava o vinho melhor no começo e depois que as pessoas já tinham bebido mesmo, tal, não estavam identificando muito a qualidade do vinho, daí pegava e colocava o vinho pior. E nesse caso não. Jesus transformou aquela água no vinho, um néctar especial. E daí Jesus iniciou os seus sinais em Caná da Galileia. Depois, no capítulo 2, João vem relatando sobre Nicodemos, que era fariseu, era príncipe dos judeus, e foi procurar Jesus à noite. Por quê? Porque ele não queria que ninguém ficasse sabendo que ele estava ali procurando Jesus. Então ele vai lá e fala para Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for vindo de Deus, se não for um filho de Deus. Daí Jesus fala assim para ele: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Daí Nicodemos vira para Jesus e fala assim: mas como? Como pode um homem nascer sendo velho?
pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele não estava entendendo o que era que Jesus estava falando. Daí Jesus vira para ele e fala: te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Que Jesus estava se referindo nesse momento? A reencarnação, a pluralidade das existências, porque todos nós vamos renascer e renascer até que nós nos tornemos espíritos puros. Então Jesus, aqui no capítulo 3, ele já vinha falando sobre a reencarnação. Depois, quando chega no capítulo 4, daí é aquele episódio da mulher samaritana. A mulher estava lá no poço de Jacó, que era uma herdade onde Jacó tinha oferecido aquela fonte para que todo mundo que fosse da Samaria, fosse ali para beber naquela fonte. E Jesus está ali, ele estava cansado, os seus discípulos tinham ido para outro lugar, ele está cansado, daí ele vira para a mulher samaritana e fala assim: mulher, me dê de beber. Daí ela vira para ele e fala assim: como, sendo tu judeu, me pede água, a mim que sou samaritana? Porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Um era inimigo do outro. Daí Jesus fala assim: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. A mulher responde: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Porque para os samaritanos, onde tinha tão pouca água, então aquele poço era a coisa mais importante que existia. Daí Jesus responde: qualquer que beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E essa fonte de água é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho todinho de Jesus, com todos os seus ensinamentos, com o ensinamento de quantas vezes perdoarei, 70 vezes 7, que João não narra, mas que nos outros todos os evangelhos está sendo narrado. É o ensinamento de Jesus com relação à mulher adúltera, quando os homens levam aquela mulher e falam que ela tinha sido pega no ato do adultério. Daí Jesus, como todos vocês sabem, estava ali escrevendo na areia, continuou escrevendo e perguntou: quem é que aqui não tem pecado? Daí foi cada um saindo e ficou só a mulher. Daí quando fica a mulher, ela fala assim: Jesus, todo mundo saiu, só eu fiquei. Daí Jesus vira para ela e fala assim: se ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Então você, que ninguém pode atirar a primeira pedra, porque todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós. Então nenhum de nós pode atirar essa primeira pedra, nem a segunda, nem a terceira. Nós não podemos ficar olhando no defeito do nosso irmão e esquecemos do nosso, porque se nós não temos o defeito, o nosso filho tem, o nosso irmão tem, o nosso marido, a nossa mulher, uma pessoa que a gente ama muito terá esse defeito, né? Daí, Jesus, no capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido.
Todos nós que já ouvimos falar do Evangelho de Jesus, que já queremos seguir a esse Mestre maravilhoso, que nos ama tanto, que veio para nos ensinar, que veio para trazer um novo mandamento. Ele sabe que nós somos ovelhas dele, que nós fazemos parte do seu redil, que ele nos conhece, a todos nós. Então é essa que é a importância, meus irmãos, do estudo, da palestra, de estarmos aqui na Casa Espírita escutando vezes e mais vezes, sem conta, falar sobre Jesus. Porque quanto mais nós escutamos, mais nós vamos aprendendo a amar esse Mestre. Ele vai se tornando íntimo de nós, como ele é. Porque ele é nosso irmão, ele nos ama, ele está sempre junto de nós. Ele disse que quem tiver qualquer dificuldade, para pedir a ele, que ele vai interceder a Deus por nós. Então a nossa fé, temos problemas? Temos, muitos, todos nós temos. Se cada um de nós ficar imaginando as dificuldades que nós temos, mas nós vamos nos lembrar todo dia de pedir a Jesus, humildemente, Senhor Jesus, irmão maior, me ajuda para que eu possa vencer essa dificuldade, para que eu possa vencer esse problema que está na minha vida. Porque se nós estamos com essa dificuldade, nós não podemos nos esquecer que nós já temos condições de passar. Porque a ninguém é dado uma prova, quando ela está no jardim primário, é dada uma prova de 3º grau. É? Não é? Então, assim para nós também. Se nós temos alguma dificuldade, alguma prova, é porque nós temos condições, sim, de passar por essa dificuldade. Então, Jesus vem falando, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E depois, no capítulo 13, ele vem falando, um novo mandamento vos dou. Qual é esse novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Então, meus irmãos, todos nós que estamos aqui na Casa Espírita, temos que cumprir esse mandamento de Jesus. Porque nós falamos assim, na Casa Espírita é mais fácil da gente ser amigo das pessoas, é mais fácil da gente não ver o defeito, um está sempre junto com o outro, um está alegre com o outro, mas nós temos que levar esse clima que a gente sente aqui na Casa Espírita, onde estamos sendo amparados pelos bons espíritos, por essa espiritualidade superior. Nesta casa, muitíssimo amparados por Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito tão maravilhoso que nos ama tanto, nós temos que levar esse amor para onde? Para a rua, para a praia, para essa cidade amada, não é? Cabo Frio não é a cidade amada, não é esse o slogan de Cabo Frio? Eu achei muito bonito isso. Cabo Frio, cidade amada. Então, esse amor, ele vai se irradiando de nós e vai indo para o outro irmão que está ao nosso lado. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Então, nós podemos sim ser discípulos de Jesus. Como? Aprendendo a amar uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros. Então, olha quanta nossa responsabilidade de nos amar. Principalmente nós espíritas, nessa época da humanidade, onde o espiritismo está sendo tão conhecido por todas as pessoas, maior está sendo a nossa responsabilidade. Por quê? Outro dia eu estava numa
numa mulher que faz roupa lá em Niterói. Daí uma outra chegou para fazer a roupa e falou, eu estou vendendo a minha casa. Daí me telefonou um senhor, mas ele era tão simpático, ele falou comigo com tanta calma, que eu achei até que ele fosse espírita. Olha, eu fiquei bem quieta. Olha a ideia que as pessoas estão fazendo de nós espíritas, né? Que a gente fala com mais calma, que a gente é mais carinhoso para com as pessoas, que nós nós damos mais esperança para as pessoas, lógico, porque é o Consolador prometido, né? Então, essa responsabilidade está pesando sobre os nossos ombros. Nós não podemos mais, como discípulos de Jesus que nós somos, sair na rua e fazer besteira. Não podemos mais falar do nosso irmão só porque ele tem outra religião que não a nossa. Não, são todos nossos irmãos perante Deus, e principalmente por causa de Jesus ter falado isso. Então, daí Jesus vem falando assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me amais, guardai os meus ensinamentos. Como é bom a gente saber que a gente já está aprendendo a amar a Jesus, meus irmãos. Porque quantas e quantas encarnações que nós não passamos sem amar a esse Jesus? Que nós mesmo tendo uma religião como os nossos irmãos do Oriente fazem, a gente matava em nome de um Deus, em nome de um ser que a gente achava que era divino. Então agora não, agora nós já amamos, nós já aprendemos a amar, porque nós temos Jesus conosco. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E esse Consolador é o Espiritismo. Quem é? O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará entre vós. E quem fazia parte daquela pleiade de espíritos que trouxe a boa nova para nós? O Espírito de verdade. Então, é esse Espírito de verdade que Jesus falou, que Ele estaria entre nós, para dar para nos conhecer muitas coisas, que é o Consolador prometido. Então, eu trouxe aqui, para fazer um link entre isso que nós estamos estudando. Nós não chegamos ainda na oração do outro, hein? Porque a oração do outro vai estar lá no final do Evangelho de João. Até que horas, hein? Tá. Não, vai dar. Então, o que é a terapia espírita? Quais são as ferramentas que o Espiritismo nos dá para que nós possamos aprender a amar a Jesus, para que nós possamos colocar na nossa vida todo esse ferramental? A terapia espírita, o hábito da prece. Temos que cultivar, meus irmãos, esse hábito da prece. Porque a prece é um poderoso socorro em tudo. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 479. Quando oramos, nossa mente emite, pelo pensamento, uma energia que dá uma impulsão no fluido cósmico, estabelecendo uma corrente fluídica. É uma magnetização mental. Então, no momento que nós estamos ali orando, essa impulsão no fluido cósmico faz com que tudo fique ao nosso favor.
Então é uma ligação direta com essa espiritualidade superior, com esses espíritos que estão junto de nós, com o nosso anjo da guarda. E ele vai nos ajudando. Esses espíritos superiores vão nos ajudando para que nós possamos resolver aquelas dificuldades, para que a cidade vá se tornando melhor, o mundo vá se tornando melhor. A prece representa a psicoterapia antiobsessiva mais relevante, que está ao alcance de toda e qualquer de pessoa responsável de boa vontade. Porque muitos de nós ficamos pensando, muitas vezes, quando estamos com algum pensamento que não é muito bom, algum pensamento que fica se infiltrando na nossa mente, algum pensamento que seja repetitivo, a gente fica, poxa, acho que eu estou ficando obsediada. E muitas vezes está. Mas, se nós tivermos esse hábito da prece, essa vontade de nos melhorarmos, nós vamos conseguir nos melhorar, meus irmãos. Porque em nos melhorando, aquele irmãozinho nosso, que às vezes está ali só por causa dos nossos pensamentos, ele também vai melhorar. Então tudo, o mundo vai girar a nosso favor. Se eu estou desempregado, por exemplo, pedindo a Deus em prece para que eu arrume um bom emprego, para que eu consiga um trabalho melhor, nós vamos conseguir. Porque nós vamos estar influenciando nesse fluido cósmico universal. E tudo vai estar girando em nosso favor. Então, a importância desse pensamento positivo, a importância da nossa postura perante a vida. Estamos com uma dificuldade no lar, com um filho. Vamos mentalizando esse filho, vamos mentalizando esse ente querido. E muitas vezes negando, mesmo que a gente esteja vendo alguma coisa que a gente não esteja gostando, a gente vai estar falando, meu filho, você é filho de Deus, você é meu irmão perante Deus. Porque a gente não pode esquecer que os nossos filhos são nossos irmãos. Os nossos parentes todos são nossos irmãos. Então, temos responsabilidade? Sim, muita, mas eles são nossos irmãos. Eles necessitam de nós. Eles necessitam do nosso amor, do nosso carinho, para vencer as dificuldades que muitos estão passando. Então, se nós, como discípulos de Jesus, que já somos, porque se essa pessoa que está ao nosso lado está enveredando por um caminho que não é muito bom, é porque ela não aprendeu ainda que ela é discípulo de Jesus. Ela não aprendeu ainda a amar esse mestre como nós já estamos aprendendo. Então, nós orando, nós vamos fazer com que isso aconteça. Orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Isso está lá na Epístola de Tiago. E daí, vendo aqui os slides, falando sobre o atendimento fraterno. É uma forma de se orar uns pelos outros. Então, nós aqui nessa comunidade, que nós possamos, quando chegamos aqui, ir olhando no rosto, cada um olhando no rosto do outro, e depois ir mentalizando coisas positivas para ele, porque muitos chegam aqui com uma dificuldade muito grande. Então, se nós, ao sairmos, ao voltarmos para a nossa casa, ou mesmo aqui, a gente ficar aqui sentado pedindo a Jesus, Jesus, ajuda aquele meu irmão, faça com que ele possa estar sendo fortalecido. Com certeza, ele estará sendo fortalecido, ela estará sendo fortalecida. O culto do Evangelho no lar. Quem faz o culto do Evangelho no lar? Uma grande parte. Mas precisamos incentivar muito o culto do Evangelho no lar.
É super importante, meus irmãos. É a coisa mais simples para se fazer, que Jesus já fez o culto do Evangelho no lar. É uma coisa super simples e que vai trazer uma psicosfera boa para a nossa casa, para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Então, se vocês aqui fazendo, nós lá em Niterói fazendo, outras pessoas em Arraial fazendo e assim por diante, a gente vai fazendo com que essa energia positiva, esses fluidos bons, vão se fortalecendo, porque não precisa não estarmos só vendo essas coisas que a mídia fica falando de assalto, de vício, de droga, disso, de aquilo. Depende de nós. Vamos fazer a nossa parte. E uma maneira de fazer a nossa parte é através do culto do Evangelho no lar. Como é que se faz? Olha que faço. No mínimo, uma vez por semana. Em casos de necessidade, a gente faz todos os dias. Mas quando a gente vê que está um pouco mais tranquilo e tal, uma vez por semana já está bom. Dia e hora regular. Isso é importante. Se a gente resolveu que é todo domingo às 8 horas da noite, 7 horas da noite não vai dar porque a gente está saindo daqui, né? Então a gente tem que pôr um pouquinho mais para frente. Se é nesse horário, todo domingo nós vamos fazer nesse horário. Reunir o máximo de familiares. Ah, mas só eu que sou espírita da minha casa, ninguém quer fazer. Tem problema? Não, não tem problema. Mas os outros meus familiares são evangélicos, não admitem livro espírita lá em casa, não admitem isso, não admitem aquilo. Como que eu faço? Vai para o seu quarto e faz o seu quarto. Vai para o seu banheiro e faça no seu banheiro. Ah, mãe, hoje eu vou tomar um banho mais prolongado. E faz o culto do Evangelho ali. Entende? Porque o importante é você estar com a espiritualidade superior, estar fazendo aquele culto junto com Jesus, junto com os bons espíritos. Mais uma vez, junto com o nosso anjo da guarda. Se o outro não quer fazer, não faz mal. Não está na hora dele ainda. Vai chegar o momento dele. Agora é o nosso momento, agora é a nossa vez. O que nós vamos fazer? Uma prece, uma página de qualquer livro. Pode ser desse livro, Sementes de Felicidade, do Lourival Lopes, que é um livro maravilhoso. Aqui, tudo pode acontecer. Você deve se preparar para resolver todo e qualquer problema que apareça. Não pense que pode cair numa situação sem saída. Mantenha a cabeça fria. Calma, há sempre uma saída. Tudo corre normalmente para os que sabem que nada vem para prejudicá-los. Olha que legal. Então você ali, com um livrinho, qualquer que seja, livrinho no modo de falar, né? Por causa dele ser pequeno, mas você pode fazer o culto do Evangelho ali na sua casa. Então é a prece, essa página de texto e um texto evangélico. E depois você faz o comentário, se tiver outras pessoas junto com você fazendo o comentário. Se tiver crianças, é melhor que se dê preferência a fazer o culto junto com as crianças e depois com os adultos, se der. Porque as crianças, o linguajar delas é diferente do que dos adultos. Embora muitas crianças e jovens já estejam falando muito melhor do que os adultos, não é? Entende? Então, porque muitas crianças já estão vindo preparadas para essa nova era. Então, quando a gente vai falando uma coisa, ela já vem falando outra e dando outra ideia e tal. Então, sinal que essa nova geração está trazendo muita luz para nós, trazendo muita coisa boa. Esses comentários, então. Viram como é fácil fazer o culto do Evangelho no lar? E vai fazer com que mude a psicosfera da sua casa.
Nós só teremos uma casa com problema se nós quisermos. Porque se nós não quisermos, nós vamos fazer com que o nosso lar seja um lar iluminado, seja um lar onde Jesus habita. Frequência assídua às reuniões públicas. Muito importante essa frequência. Muita importância a frequência aqui às reuniões. Se a pessoa tem mediunidade ostensiva e ela pode ir só uma vez por semana à casa espírita, ela tem que vir para a reunião pública. Porque na reunião pública, ou para um grupo de estudo, porque é na reunião pública, é no grupo de estudo, onde nós vamos estar estudando e nós vamos estar libertando o nosso espírito, a nossa mente. Então, é de muita importância a reunião pública. E o que acontece nas reuniões? Benefício para nós encarnados e para os desencarnados, tanto aqueles que nos acompanham, como aqueles que ficam aqui na casa espírita para escutar mesmo as reuniões. É um atendimento geral. Porque, meus irmãos, aqui nessa reunião estão sendo dados passes, estão sendo feitas operações, cirurgias. Quando nós saímos daqui e vamos para o passe, é só saímos da UTI e estamos já sendo encaminhados para a dispensa. O mais importante é estarmos aqui na reunião, estarmos dispostos, procurarmos assim, fazer o possível para não dormir, para ficarmos atentos à reunião, para podermos receber esses benefícios. Renovação das ideias. Porque todas as pessoas que vêm aqui para falar, falam de uma forma diferente. Então, mesmo que várias pessoas venham falar sobre o Evangelho de João, mas cada uma vai falar de uma forma diferente. Cada uma vai falar sobre Jesus de uma forma diferente. Então, é por isso que há essa renovação das ideias. Devemos nos preparar para uma reunião pública? Sim. Olha como que é. Relaxar um pouco antes, uma alimentação leve. Não é obrigação, é um ato nobre. Nada de falar, hoje eu tenho que ir lá naquela reunião. Não, não é assim. Hoje, graças a Deus, está sendo dada a chance para mim para ir naquela reunião, que tanto bem vai fazer para mim no dia de hoje. Atenção às conversações do dia. Porque se nós, durante o dia, ficarmos com conversação, ou com palavras de baixo calão, ou ficarmos só falando do vizinho, ou da vizinha, ou de coisas ruins que estão acontecendo, quando a gente chega aqui, a gente não consegue se relaxar, não consegue se desligar dos acontecimentos, porque a gente traz para cá o acontecimento. Daí a gente chega aqui e fica só pensando, ai, Jesus, ajuda aquela pessoa que está precisando tanto. Mas só que daí, nesse ajuda essa pessoa que está precisando tanto, a gente já, porque ela é tão chata, ela está me perturbando tanto, ela é isso, ela é aquilo. E a gente começa a falar dos pontos negativos. Daí não conseguiu chegar aqui e se desligar. Né? Então, vamos fazer o inverso. No dia de hoje, no dia da reunião pública, é um dia maravilhoso. Ainda mais de domingo. Olha que delícia ter a reunião pública no domingo. Né? Que é gostoso. A praia maravilhosa, o mar, o sol, esse vento, que a gente não tem vento em Niterói, e aqui é tão gostoso. Né? Então, tudo isso nos convidando a pensar em Jesus, a agradecer a Deus as bênçãos que nós temos na natureza. A lua, vocês viram a lua? Que maravilhosa que está a lua esses dias, né? Ontem, hoje. Né? Então, essa lua linda. E tudo isso para o nosso deleite. Porque, às vezes, o cachorro está olhando para a lua. Nem. Né? Então, é para nós, os seres humanos.
prestar a devida atenção ao tema exposto. É um treinamento para ouvir bem. Por quê? Em Espiritismo a gente tem que aprender a ouvir. Aliás, na vida a gente tem que aprender a ouvir, né? Porque muitas vezes a pessoa vai falar para nós de algum problema, mas daí no que ela fala, umas 2, 3 palavras, a gente já fala, ih, mas você nem imagina o meu problema. O seu não é nada, você nem escutou ainda o dela, hein? E já fala, o seu não é nada, o meu, e daí, ó, manda brasa e manda falando. Não, meus irmãos, se a gente aprender a ouvir o que o outro tem para falar para nós sobre os problemas dele, a gente vai ficar confortada. Poxa, eu pensei que tinha problema, que nada. Entende? Então você vai ficar confortada de saber que as suas dificuldades não são tão grandes assim. Então é um treinamento para ouvir bem. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma só boca, para aprendermos a colocar em prática, né? Nos primeiros sinais de sono, faça uma prece e levante-se. Então, se alguém tiver com sono aí por causa da minha voz, pode se levantar à vontade, né? Porque às vezes a gente vai falando 6 horas da tarde e tal, né? Pode se levantar. A fluidoterapia, que é o passe e a água magnetizada. Eliminação dos fluidos deletérios, a vitalização orgânica e dinamização das defesas, desligamento das influências perniciosas de entidades. O passe tem efeitos balsâmicos, calmantes, revigorantes, estimulantes, indução de uma influência moral qualquer, através do passe. Esse mecanismo tão importante para nós espíritas e que Jesus já aplicava o passe também, vai fazer com que nós possamos está ficando livre desses fluidos deletérios, desses fluidos pesados que estão nos envolvendo, que estão envolvendo a nossa aura, que estão envolvendo o nosso magnetismo. Então, quando é passada a mão no passe, quando é aplicado o passe, todos os nossos centros de força vão ficando revitalizados. Todos os nossos centros de força vão ficando energizados. É por isso que quando saímos da casa espírita, a gente fala, poxa, estou me sentindo tão bem, estou me sentindo tão alegre, por causa que eu vi também que tem um outro slide aqui, daqueles mentores que estão junto do médium, para aplicar o passe nas pessoas. Então, a importância desse passe, a importância de quando entramos na cabine de passe, ou se é aqui na sala, que nós mentalizemos a nós mesmos. É um momento nosso, é um momento particular. Então, na hora do passe, não é para eu ficar pensando em ninguém que esteja em dificuldade. É para eu pensar em mim. Jesus, me ajuda, estou precisando da sua ajuda. Me ajuda, Jesus. Muito obrigada pelas bênçãos que estou recebendo. Então, já ir agradecendo pelas bênçãos que nós estamos recebendo. É uma ação proativa, né? Já ir agradecendo por tudo aquilo que a gente está recebendo. A água magnetizada, está dando para vocês verem? Tá, né? O cientista japonês Masaru Emoto, ele cristaliza e fotografa as moléculas da água. Essa daqui são as moléculas da água. Depois, quando é submetido a uma vibração, a uma prece, olha como se modificam as energias da água. Elas ficam muito mais harmônicas, né? Então, a água que nós recebemos após o passe também é fluidificada pelos espíritos e ela serve para nós, para o nosso refazimento.
Por isso que quem quiser também trazer uma garrafinha de água para levar para casa, para dar para uma pessoa que esteja doente, para uma pessoa que esteja precisando, pode trazer, que é de muita eficiência a água magnetizada. A fé transporta montanhas. Porque, meus irmãos, tudo que a gente aprende em espiritismo vai nos levando a que tenhamos fé, cada vez mais. Essa fé que transporta montanhas. Porque à medida que nós estudamos, à medida que nós vamos fazendo o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, nós vamos conhecendo essas verdades que Jesus trouxe para nós, que os Espíritos trouxeram para nós, através de todos esses livros, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos. Então a gente vai vendo que nada acontece por acaso. Nada. Então, essa falta de acaso faz com que a gente tenha fé. E a fé vai estar ao nosso favor na hora que nós precisarmos. E nas coisas mais corriqueiras. Até uma coisa, né? Simples. Se você precisa de um médico e você com fé pede a Deus, Senhor, me encaminha para aquele médico que seja bom, que ele resolva o meu problema, vai ser encaminhado para aquele médico que você está precisando. E assim por diante. Uma escola para o seu filho, um lugar para você morar, um passeio para você fazer, em tudo. Tendo fé, pedindo com fé, vai estar acontecendo na sua vida. E daí só boas coisas vão estar acontecendo. Porque a nossa fé faz com que nós sejamos alegres, sejamos venturosos, porque as coisas vão dando certo na nossa vida. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, o agente universal. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. Aqui está falando no Evangelho sobre a cura. Mas essa fé nós podemos ajudar a curar? Sim, ajudar a curar aquele nosso filho que está doente, ali que está em dificuldade. Como? Você dando passe no seu filho. Vamos ter que tomar todas as providências necessárias? Sim, mas com essa fé que nós temos, nós vamos sendo ajudados cada vez mais para que, através do passe, como eu já disse, possa ir mexendo no fluido cósmico universal e possa ir resolvendo as nossas dificuldades. A leitura edificante. Muito importante a leitura edificante. Muito importante. Porque através da leitura dos livros, ou dos livros da codificação, ou dos livros subsidiários, né, como esse, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Se você está numa dificuldade muito grande, você pega um livro e abre, para você ver o que é que os espíritos mentores, que os nossos mentores estão nos falando. Qual é a dificuldade que a gente está tendo e que a gente está precisando de ajuda. Então, você não tem necessidade de ficar perguntando para um, para o outro. Ai, o que você acha? Ai, o que você acha? Ai, o que você acha? Não, vamos direto perguntar. Agora, para Francisco Cândido Xavier, porque ele já está desencarnado, né? Então, está melhor ainda agora. Porque nós vamos estar perguntando para Emmanuel e para Chico Xavier. Então, olha que bênção. Qualquer dificuldade que nós tenhamos, que nós peguemos um livro dos tantos que existem e vamos lendo
e vamos vendo o que a página tem a nos dizer. Essa página que caiu aqui é com ardente amor, que é o que nós temos que ter. Um ardente amor para com todos e principalmente para conosco mesmo. Porque se nós vamos aprender a amar uns aos outros, nós primeiro vamos ter que aprender a amar a nós mesmos. Né? Aprender a falar bem de nós mesmos, aprender a saber que eu sou filha de Deus, que eu estou no caminho da perfeição, que eu já fui muito pior antes, mas que agora eu estou melhorando cada vez mais. E vou melhorar cada vez mais. Porque os bons espíritos estão comigo. Então nós, meus irmãos, todos nós, somos muito melhores do que nós fomos. Todos nós já temos esse amor para podermos dar a todas as pessoas. Jesus falou, se vocês se amarem, vocês vão melhorar. É o novo mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros, mas amar principalmente a nós mesmos, não deixando que o outro faça alguma coisa que nos agrida. Quantas vezes que nós deixamos que a outra pessoa nos agrida tanto, nos ofenda, nos humilhe? Não, eu não posso ser humilhada. Por que eu não posso ser humilhada? Porque eu sou filha de Deus. Os bons espíritos estão comigo. O meu anjo da guarda está me envolvendo. Então, ninguém pode me humilhar. Eu também não posso humilhar ninguém. Mas ninguém tem o direito de me humilhar. Eu tenho o direito de progredir. Então, é através dessa leitura edificante de todos esses livros, aqui temos, olha, Boa Nova, Elucidações Evangélicas, o Evangelho em Casa, Jesus no Lar, a Bíblia, que é o primeiro de todos, através de todos esses livros, dos romances, né? De todos os romances, Herculano, há 2000 anos, 50 anos depois, só tomando cuidado, e muito cuidado, com os novos livros que estão aparecendo agora no movimento espírita, porque muitos deles, o conteúdo não está sendo o que deveria ser. Não está sendo passado, a espiritualidade está conseguindo fazer, a espiritualidade inferior, né? Está conseguindo fazer com que seja incutido nos livros coisas que não são doutrinárias. Então, é muito importante que nós, ao pegarmos um livro, principalmente dos mais novos, que são feitos, muitos, cujos autores fazem só para se promoverem, para conseguirem ganhar dinheiro para si mesmo, que a gente tome cuidado com esses livros. O trabalho altruísta caritativo, muito importante. Ajudar no almoço, no dia do almoço, ajudar no trabalho da evangelização, é um trabalho altruísta, caritativo. Ajudar na cantina, que nem os meninos ali estão ajudando no som. Então, na casa espírita tem muita coisa para a gente ajudar, muita. Ajudar a limpar o chão, ajudar a pôr água na mesa. Então, é um trabalho altruísta, caritativo, que visita ao orfanato, não tem aqui? Visita asilos, né? Visita aos doentes em hospitais. Quantos doentes nos hospitais querendo um consolo, uma palavra amiga. Então, muito importante. No Livro dos Espíritos, na pergunta 642, vem falando assim: cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulta de não haver praticado o bem. Se eu não cheguei ainda ao limite das minhas forças e não estou praticando o bem, daí eu vou responder por isso. Porque eu já estou aprendendo que eu tenho que praticar o bem. Então, nisso de aprender a praticar o bem, a gente tem que ir pondo em prática e ir ajudando o nosso próximo. Ai, mas eu só posso ir para o hospital, então eu tenho que ir para o hospital, tenho que ir para a cadeia, tenho que ir para o asilo. Não. Muitas vezes, praticar esse bem é dentro da nossa própria casa.
Olha aí, não é nem fora da nossa casa. Muitas vezes, meus irmãos. E na maioria das vezes ainda. Com aquele parente difícil, volta a falar, né? Com aquele filho difícil, com aquela mãezinha que está doente, aquele paizinho que já está velho, que não entende muitas coisas, já está idoso. Então, praticar esse bem, ajudando ao próximo. No livro Evolução em Dois Mundos, atraem vibrações e admiração, modificando nos desafetos mais acirrados qualquer disposição hostil a nosso respeito. Praticando o bem. Fora da caridade não há salvação, como disse Jesus. O esforço e a vontade. Em tudo na vida, para se lograr êxito, é necessário vontade, sobretudo esforço. A doença física, nós procuramos o médico, fazemos os exames, a dieta, tomamos os remédios. Na área psíquica e espiritual, a maioria não se conscientiza da necessidade de mudança. É o esforço e a vontade. E através desse esforço e dessa vontade, vem a reforma íntima, que o Espiritismo prega tanto. E que todos os espíritos ficam falando de nós, para nós, sobre essa reforma íntima. Para nós, quando chegamos à noite, ficarmos vendo, fazendo um retrocesso do que nós fizemos durante o dia. Se nós agimos direito, se nós não agimos. O que eu poderia ter feito melhor? Não precisamos ficar com remorso, não precisamos ficar, poxa, pisei na bola, podia ter sido muito melhor, tal. Não precisamos exigir de nós mesmos o que nós ainda não conseguimos. Mas só que vamos sim falar, poxa, errei, hein? Olha que coisa. Então, amanhã eu não vou errar de novo. Amanhã eu não vou gritar de novo com a mesma pessoa que eu já gritei 500 vezes. Né? Então, daí no outro dia, você não vai gritar. Então, mesmo que você ainda não tenha aprendido ainda essa paciência, que era para você já ter aprendido antes, mas que a gente não conseguiu, mas a gente vai fazendo força para aprender. Né? Porque não é de um estalo que a gente vai aprender a ter paciência. É no nosso dia a dia. E como já são 5:07, vamos ver aqui no Evangelho de Jesus qual é a oração que ele falou para nós no outro, que é o tema da palestra de hoje. Jesus falou assim, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E depois ele vem dizendo, porque lhes dei as palavras, ele deu a nós, aos seus discípulos, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, creram que me enviaste. Porque no começo as pessoas não acreditavam que Jesus tinha sido enviado por Deus. Mas agora ele já está no fim da sua missão, então todos já estão acreditando que ele veio de Deus, que ele era, sim, o Filho de Deus dileto. Eu rogo por eles, rogando por nós, hein? Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então nós somos de Deus. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós.
Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus, conversando com Deus e falando que ele estava rogando, não só por aqueles que estavam acreditando nele naquela hora, mas que por todos os que ouvissem falar de Jesus. Então, meus irmãos, esse ensinamento é muito importante, porque qualquer que seja a nossa religião, se estamos ligados a Jesus, nós estamos incluídos aqui. Nós estamos nessa rogatória de Jesus por nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, meus irmãos, que Jesus possa nos envolver cada vez mais, que nós possamos estudar cada vez mais essa doutrina maravilhosa, porque ela é consoladora, ela é libertadora, ela faz com que a gente cresça, com que a gente tenha fé, com que a gente tenha força e esperança. Muita paz para todos vocês.